Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje, preview da semana 5, um episódio um pouco diferente dos previews de rodada que vocês estão acostumados. A gente, como acabou o mês de setembro, falaremos de prêmios individuais do mês de setembro, MVP, defensor do ano, jogador de ataque, calouro, esses prêmios que vocês estão acostumados. E aí, na segunda parte, passaremos por 5 dos principais jogos para a semana 5 da NFL. Não vamos passar por todos, como a gente de costume faz, mas eu acho mais interessante nesse momento falar sobre esse primeiro mês da temporada da NFL, como fizemos no último episódio também. Eu e o Rafael lá do Pick Six elegemos melhores e piores. Aqui a gente vai para os prêmios individuais, aqui, digo a gente, porque tô aqui com o Alisson, do Minnesota Vikings Podcast, que eu ligo de vez em quando pra ele quando os Vikings perdem os jogos. Ele tava reclamando que eu só ligava pra torcedor do time que perdia o jogo. Então tô aqui antes do jogo do Minnesota Vikings. Alisson, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Fala, Gabriel, valeu pelo convite. É muito bom estar aparecendo aqui numa semana em que meu time venceu, pra variar um pouquinho, né? Só que estamos prestes a enfrentar aí o atual campeão, né? O Kansas City Swifts. Exatamente. Mas sempre uma honra aqui participar do seu podcast e poder falar um pouquinho sobre NFL. Eu tô cansado, aliás, de falar de Minnesota Vikings. Falaremos sobre o Minnesota Vikings na segunda parte. Chiefs e Vikings é um dos times na nossa lista. Vamos falar dos prêmios, vamos começar pelos calouros. Calouros de ataque, calouros de defesa. Em geral, eu tenho sentido que é uma classe de bastante impacto. Vamos começar pelo calouro defensivo, que pra mim foi um dos mais fáceis. Os dois calouros eu achei fácil, na verdade, mas o calouro defensivo pra mim é bem discutível. Qual que é o seu voto, Alisson? Defensivo, né? Isso, defensivo. Assim, um mês só, né? Vale a pena Sim, dizer. Claro. Mês de NFL. Pra mim é muito claro. Não acho que você vai divergir que o melhor calouro defensivo até aqui na temporada é o Jalen Carter, né? Também. Indiscutível, defensive tackle dos Eagles. A questão é que ele não é apenas o melhor calouro defensivo, ele talvez seja o melhor defensive tackle da temporada até agora. Exatamente. Ele não tá disputando, ele não veio pra NFL pra disputar com os calouros, né? Ele tem sido um dos principais, se não o principal defensive tackle. Ele ainda tá aumentando jogo a jogo, mas ele tava com uma quantidade de snaps reduzidas e ainda assim a quantidade de pressões que ele gera, ele consegue gerar pressão em, se eu não me engano, 27%. Ele gerou pressão em 27% dos dropbacks. E isso pode não parecer, mas é um número extremamente absurdo, principalmente com um defensive tackle. Um a cada 4 snaps, né? Que se você pensar nisso numa campanha, né? Ele tá fazendo um ano fantástico e, assim, a gente sabia por que ele caiu no draft, né? Era por questões fora de campo e eram questões reais. Ele cai num time que é estruturado, que tem liderança, que tem organização, e a gente tá vendo ele jogar num nível absurdo. Eu tava vendo os números dele. Sim, o teste do olho com o Jalen Carter já te diz quase tudo, né? Mas você olha, os números avançados estão em linha com o que a gente vê nos jogos dos Eagles, né? Ele, como você falou, né, vencer 27% dos snaps e nota no PFF e pressões e tal. E é curioso que os números dele nessas 4 primeiras semanas lembram do Aaron Donald nos 4 primeiros jogos dele na NFL. Eles são jogadores bem diferentes, né? O Jalen Carter é muito maior que o Aaron Donald, né? O Aaron Donald é o Aaron Donald, né? Não tem nenhum outro jogador igual a ele. Mas acho que hoje ele seria meu voto para All-Pro em Defensive Tackle. Não apenas Defensive Rookie of the Year. Lembra um pouco o Sauce Gardner ano passado, né? Que foi primeiro time All-Pro como calouro. Calouro de ataque também acho fácil. Alisson, qual que é o seu voto?
Eu também não tenho muito para o que fugir. A minha escolha é o CJ Stroud, né? Quarterback do Houston Texans. Esses prêmios de jogadores ofensivos, né? Como o MVP também é mais fácil de dar para os quarterbacks. E a gente tem um quarterback que não, dentre os rookies é o que mais está se destacando, né? Ele já tinha uma análise de que ele era talvez o mais pronto da classe, né? O que tinha o piso maior, e tem se mostrado o que tem apresentado em campo. Minha escolha é o CJ Stroud. Sim, ele tá jogando. É meu voto também, CJ Stroud, e é isso mesmo, eu concordo plenamente, né? A análise da época do draft era: o CJ Stroud era o cara que chegava mais pronto pra jogar logo de cara. E ele tem sido exatamente isso, e jogando atrás de uma linha ofensiva desfalcada, tendo como principal alvo Nico Collins, que se você não conhece, não tem motivo pra conhecer antes da temporada começar mesmo. Não é um corpo de wide receivers talentoso, então pra mim também é fácil. Esse, eu acho que ainda tem um segundo colocado mais próximo, que é o Puka Nacua, né, do Los Angeles Rams. Eu colocaria ele ali não tão longe. Uhum. Exatamente, né? É o Rams acertando novamente com o wide receiver. Assim, tem outros calouros defensivos que estão jogando bem, tipo o Devon Witherspoon do Seattle Seahawks, né? Mas não estão nem próximo de Jalen Carter. No caso do CJ Stroud, eu acho que o Puka Nacua, ele não tá tão longe assim. Treinador do ano. Treinador do ano eu acho que é bem mais aberto, Alisson. Quem que seria seu voto? Kevin O'Connell. Eu não vou nem falar do Kevin O'Connell aqui, que eu sou um crítico e sou criticado por ser crítico do Kevin O'Connell. Então, o head coach dos Vikings, pra quem não sabe. Ele. O treinador do ano, pra mim, nesse primeiro mês aqui, é o cara que treina o melhor time da NFL hoje, que é o São Francisco 49ers. Então, o Kyle Shanahan é quem eu escolheria aqui para ser o treinador do ano. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Quem ganha não é quem treinou o melhor time. Às vezes, como foi ano passado com o Brian Daboll aí, que conseguiu fazer esse time dos Giants aí enganosamente chegar a ter o divisional. Isso eu acho que é um bom mérito, vai? Eu acho que é a melhor narrativa, né? Normalmente, o treinador do ano, né? Sim. Consegue fazer mais com menos material, né? E assim, eu acho que o Kyle Shanahan merece, não é o meu voto. Meu voto é o ex-assistente dele, é o Mike McDaniel, treinador do Miami Dolphins. Eu acho que o Kyle Shanahan é um ótimo voto. E o Kyle Shanahan, eu até tava discutindo isso quando eu tava dando meus palpites pra prêmio de treinador do ano. O cara que é consistentemente bom, parece que é mais difícil pra ele vencer esse prêmio do que um cara que... O Belichick sofreu com isso, né? Exatamente. O Belichick, se não me engano, tem 3 ou 2 treinadores do ano e deveria ter mais, né? E o Mike McDaniel, como é uma história um pouco mais... Não, ele já fez sucesso na última temporada, né? Mas ele é um cara no segundo ano e tal, carismático. Eu acho que ele leva vantagem, seria meu voto também, porque eu acho que o trabalho dele com o Miami Dolphins é muito forte. Claro que o último jogo prejudicou. Acho que seria mais consenso depois da semana 3 o Mike McDaniel, antes do jogo contra o Buffalo Bills, mas eu ainda mantenho o Mike McDaniel. O que você acha do Mike McDaniel? Não, acho incrível. Acho que era quem o Vikings devia ter contratado no lugar do Kevin O'Connell. Um monte de time falando isso agora, né? Não, é o ataque mais divertido, eu vou usar essa palavra, Sim. De se assistir na NFL hoje, o ataque dos Dolphins. E talvez seja o melhor também. Não é porque jogou um jogo mal, a gente já vai... Tudo que aconteceu não importa mais, né? Mas, pra mim,
aquilo que a gente conversou de narrativa é a mais forte, entendeu? O Kyle Shanahan perde nessa questão aí da consistência dele. E o Mike McDaniel aí, segundo ano aí com o time, liderando um dos grandes ataques da NFL. Vamos ver se vai continuar assim, até onde o Dolphins vai. Mas se eu fosse apostar, se eu fosse pôr dinheiro, eu colocaria no Mike McDaniel. Se valer esse dinheiro, você colocaria no Mike McDaniel, né? Vamos tirar esse trecho de contexto. 5,0 as odds dele pra vencer treinador do ano. Kyle Shanahan 9,0. O favorito é o Dan Campbell nesse momento, 4,75, que é uma boa aposta também, né? Não acho que ele tá muito atrás, não. Esse negócio do Coach of the Year, sabe quantas vezes o Andy Reid venceu o treinador do ano? Cara, eu não me lembro. Uma vez. Em 2002. Ele é vítima do sucesso dele, né? Porque ele sempre é bom, então nunca dá um grande salto e por isso ele não ganha o prêmio de treinador do ano, né? É um problema desse prêmio. Bill Belichick tem 3 prêmios, 2003, 2007 e 2010. Não ganha aí há 13 anos, acho que não vai ganhar outro na carreira, não. Jogador de ataque do ano. Posso começar esse porque eu acho que você vai ficar surpreso com a minha escolha? Só de você falar eu já sei. Meu voto Quer prever? Pra eu ficar surpreso, você vai no mesmo voto que eu, que é um running back. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, que ele... Eu comentei essa semana que ele tá jogando futebol 2. É absurdo, cara, o que ele faz. E já fazia desde a época de Carolina, que ele era sempre o líder em jardas recebidas e jardas corridas. E agora, depois que se uniu a Kyle Shanahan e os 49ers, o céu é o limite pro McCaffrey. Teve 4 touchdowns no último jogo aí contra Arizona. E é o melhor... Talvez é o melhor jogador da NFL aqui hoje, em setembro. É o McCaffrey. Se você tira da equação o valor posicional, ele provavelmente é o jogador que tá jogando o melhor futebol americano nesse momento. Claro que ele é muito ajudado pelo entorno e tal, né? Mas ele tem nessa temporada até agora, deixa eu ver aqui os números dele, ele já tem 600 jardas de scrimmage, né? Que é jardas recebidas e corridas, e 7 touchdowns na temporada. Ele tá fazendo um ano absolutamente fantástico. É o encaixe de um running back completo com o cara que mais tira desempenho de running back, né? Que é o Kyle Shanahan. Então é um encaixe perfeito. O Christian McCaffrey tá voando fisicamente pela primeira vez em algum tempo, né? A gente lembra que ele começou tão bem a carreira dele, depois teve algumas lesões, o pessoal achou que ele nunca mais voltaria a esse nível, ele voltou. O meu único medo, se eu fosse torcedor do 49ers, é a carga de trabalho que ele vem tendo, né? Ele teve 27 toques na bola contra os Cardinals, 23 contra os Giants, 23 contra os Rams e 27 contra os Steelers, né? Para um cara com o histórico de lesões dele, eu tentaria dar uma segurada, Alisson, porque os 49ers precisam dele saudável em janeiro, né? E usar ele tanto em setembro, outubro, eu acho que até é um pouco de desperdício. Eu concordo também, cara. É muito volume para um running back que não é calouro, não é segundanista. Ele é da famosa classe de 2017, né? Uhum. E você vê que os outros estão todos entrando em decadência já. 27 anos. O Camara não tá jogando porque tá suspenso. O Dalvin Cook não tá fazendo porcaria nenhuma lá nos Jets. O Camara voltou na última Nick Chubb, infelizmente, sofreu uma lesão grave aí essa temporada aí. Então, eu pensaria em dar menos volume pro McCaffrey. Quem tem visto o Dalvin Cook no ataque do New York Jets acha que ele é da classe de 1997, né? Porque sem nenhum juice, né, que o pessoal fala nos Estados Unidos, né? Não tem
nenhuma explosão, aquele famoso correndo de calça jeans na praia, e o Christian McCaffrey continua jogando em altíssimo nível. Defensor do ano. Esse eu acho bem interessante, porque eu acho que tem vários candidatos justos aqui. Tem alguns candidatos justos. Na mesma posição, inclusive, eu vejo. Sim. Que é a posição mais premium da defesa hoje, que é a posição de edge rusher, né? Uhum. Então, eu vou ficar com o Micah Parsons. Micah Parsons, que era meu palpite para defensor do ano antes da temporada começar. Inclusive, eu apostei nisso. Tava com odds muito boas. E eu continuo com ele. A gente tava comentando esses dias, né? Como o Micah Parsons, ele é absurdo, cara. Ele é um completo freak atlético. Eu acho que a gente tem Myles Garrett jogando bem, TJ Watt aí também. Max Crosby. Também. Então tem... É aquilo, né? No espaço... Como a gente tem um espaço pequeno, eu vou aqui projetar um pouquinho. Eu acho que o Cowboys tem a melhor defesa da liga. E isso ajuda também a dar destaque pro jogador. Então eu vou meio que desempatar, assim, porque é quem eu acho que vai vencer, se tudo correr dentro do script da NFL, né? Eu acho que quem vai ser o defensor do ano vai ser o Micah Parsons, que é um atleta absurdo. Então, eu concordo. Se meu palpite fosse pra quem vai vencer esse ano, seria o Micah Parsons. Mas eu acho que o Myles Garrett jogou um pouquinho melhor que ele em setembro, e por isso meu defensor do ano de setembro... defensor do ano de setembro, né? É o Myles Garrett. E a defesa dos Browns tá logo ali com a dos Cowboys. Eu tava até olhando aqui em PA, por exemplo, jogada, tá empatada e cedeu até menos jardas passadas do que os Cowboys, e jardas corridas também. É uma defesa muito boa. E o Myles Garrett, ele, assim, não tem nada a ver com o jogador, né? Mas a gente lembra que o Von Miller, no auge, ele foi o vice Defensive Player of the Year várias vezes, né? Ele perdeu pro J.J. Watt algumas vezes, perdeu pro Khalil Mack algumas vezes. E o Myles Garrett tá meio que numa dessa, né? Ele perde pro Aaron Donald, perde pro T.J. Watt, perde pro Nick Bosa e não consegue ganhar, né? Esse ano pode ser o ano dele, porque a defesa dos Browns tá jogando muito bem. Mas eu concordo, se eu tivesse que projetar pro resto da temporada, seria o Micah Parsons, que é um completo absurdo que o Micah Parsons faz, né? Porque ele tem a velocidade de um cara como o Von Miller. Acho que é o primeiro edge rusher que eu vejo na NFL tão veloz quanto o Von Miller, tão rápido, com poder de reação, né? A velocidade ali de reação tão grande quanto o Von Miller. Ele não parece tão forte fisicamente assim, mas ele né, Alisson? Ele empurra os caras e ele segura a barra no jogo terrestre, então é um jogador fantástico. Pra mim, no geral, o melhor defensor da NFL é o Micah Parsons, mas nesse mês eu dou uma pequena vantagem pro Myles Garrett. A defesa do Browns é a segunda em DVOA, e a dos Cowboys está empatada em primeira com a do Buffalo Bills. Também é outra estatística avançada boa pra quem gosta de olhar essas coisas, e os nerds que gostam. Ficou com orgulho ouvindo o Alisson citar DVOA, o cara de estabelecer o jogo terrestre, defesas ganham campeonatos, agora tá falando de DVOA, fico muito feliz. Eu adoro estatísticas e sempre adorei, eu adoro números. Eu não gosto só de como a maioria das pessoas as usam. É só esse é o meu problema. Não, você é um cara que o jogo vence na trincheira, defesa ganha campeonatos, tem que estabelecer o jogo terrestre. Pode admitir. MVP. Daqui em diante o podcast segue exclusivo para apoiadores. Se você ainda não é apoiador, link tá na descrição. Tem planos de 6 meses e 1 ano por Pix com desconto. Você pode assinar mensalmente também pelo PicPay, te dá acesso a podcasts exclusivos como esse, o de sexta-feira falando do Thursday Night Football, e aos meus textos que eu envio 2 vezes por semana na newsletter. Então não deixa de se tornar apoiador.